Isso, pode ser. Eu não tô conseguindo sair, o computador deu um pau aqui, pode tirar. Isso. Eu vou tentar entrar novamente pelo computador, porque tô com pouca bateria, mas vamos ver se vai dar certo. Tudo bom, Luiz? Tudo. Não há câmeras disponíveis. Câmeras estão Ah, pronto. Agora deu certo. Vou sair daqui. Me ouve? Tudo bem? Eu que não tô te ouvindo. Peraí. Agora sim. Sim. Os velhos problemas virtuais, né? Tudo bem, Luiz? Prazer. Tudo bom. Sim. Aham. Sim. Maria Cutia, é. O grupo Maria Cutia, você conseguiu assistir? Ah, aham. Eles estão circulando ainda, às vezes você ainda consegue. Agora já montou. É mesmo? Ah, sim. Ah, sim. É. Ah, sim. Não tá incomodando, não tem barulho nenhum. Desculpa, só um minutinho. Eu acho que minha filha tá sem chave, tô com a campainha. Só um minuto. Agora sou eu. Já volto. Peraí. Tô na reunião, tá, filha? Quê? Ah, tô na reunião. Desculpa. O problema que eu tive hoje de manhã é que eu vou começar uma reforma aqui em casa, no banheiro. Eu tava esperando desde abril. Aí o pedreiro me ligou hoje. Eu falei, não, vamos hoje de uma vez. Senão eu perco ele de novo. É, aí ele tá chegando aí, mas minha filha já abriu para ele, tá tudo certo. Então, você está falando da sua iniciação científica sobre cenografia. Ah, hum, sei. Aham. Hum, uau. É, é,
Sim. Nossa. Sim, sim. É, é. Hum, com a Simone. É. Ah, legal. Entendi. Você chegou a assistir o De Tempos Somos? Ah, sim, sim. E você quer começar por onde? Isso. É, sim. O De Tempos Somos, o grupo tem a história, né? Tem a trajetória, na trajetória do grupo, a característica de tocar vários instrumentos. Todos os atores tocam pelo menos um instrumento e de executar as trilhas ao vivo, né? Então a gente tem um repertório em 26 peças, assim, um repertório enorme de canções, de trilhas compostas para os espetáculos e também de pesquisas. E o desejo da gente ser uma banda é bem anterior ao De Tempos Somos. Quando a gente montou um trem chamado Desejo em 2000, a ideia era fazer um pocket show, não montar um espetáculo. A gente tinha acabado de estrear em 99 o Partido, com a direção do Cacá Carvalho e cenário e figurino do Márcio Medina, né? E a gente sabia que ia ter um tempo não ocioso, mas assim, a gente não tinha uma agenda muito cheia ainda com o espetáculo. A gente queria aproveitar para estudar um pouco de música. E começamos a fazer um repertório. Fernando Musi nos ajudou na época a construir um repertório de sambas. E só que a ideia era fazer um pocket show, só que a gente foi se empolgando com a ideia e o pocket show virou um roteiro que virou uma peça que virou assim, até cinema mudo tinha dentro da peça. A gente tocava a trilha, tem uma trilha incrível do Tim Rescala, e a gente executava a trilha do filme ao vivo. Virou uma coisa assim incrível, né? Um espetáculo super ousado que a gente imagina, a gente não tinha ideia de que ia acontecer isso. Então, o nosso desejo de banda, de ter um repertório só de músicas, né? Um show, um pequeno show, ficou adiado. Em 2013, quando a gente estava. Isso foi 2000, né? 13 anos depois, a gente montando Gigantes da Montanha com o Gabriel Vilela. Ele convidou dois atores que são músicos profissionais, que é a Regina Souza, que é cantora, e o Luiz Rocha, que é multi-instrumentista, ator também, e está com a gente até hoje. Né, é. E durante uma turnê do Gigantes da Montanha, a gente está fazendo uma turnê pelo Vale do Jequitinhonha, em 7 cidades do Vale do Jequitinhonha. A gente teve uma folga que foi aniversário do produtor, e ele levou a gente para um sítio, um lugar maravilhoso, assim, no meio da natureza, e tinha uma lua cheia gigante, uma coisa bem romântica, assim, parece uma história contada, mas é verdade, aconteceu isso.
E lá nesse dia a gente começou a falar, ai, Luiz, que bom que você está aqui, você e Regina conhecem várias músicas, vamos tocar. E começamos a cantar, assim, folga, né? Tomando cachaça de Jequitinhonha, a alinhada que ele tinha feito pra gente. Começamos a cantar que é uma coisa assim, o galpão, todos os atores tocam mais de um instrumento, né? Mais de um instrumento, mas a gente só toca as músicas do repertório. A gente não é músico de, vamos levar um som, vamos fazer um som aqui. Não, a gente só toca as músicas que a gente ensaiou. Tem que ensaiar muito para conseguir fazer o que a gente faz. Aí, aproveitando, Luiz e Regina, nossa, que delícia, eles sabem todas as músicas, não sei o que, e começamos a cantar também as músicas do repertório mais antigo. O Luiz falou assim, eu amo o repertório do Romeu e Julieta, vamos tocar, não sei o quê, e começamos a cantar, e durante essa noite de lua cheia, essa cantoria, voltou a ideia, o desejo, falou assim, a gente podia aproveitar agora, tá um bom momento, a gente tem 2 músicos no elenco, quem sabe a gente não consegue fazer a nossa banda. E voltamos com esse desejo super forte, assim, para Belo Horizonte. E pouco tempo depois a gente se reuniu, isso era final de 2013, final do segundo semestre. No início de 2014, voltando das férias, a gente se reuniu e começamos a falar novamente sobre isso. Fizemos alguns experimentos, inclusive, sobre o repertório do Galpão. O Júlio dirigiu um experimento, a Simone dirigiu outro e o Luiz dirigiu um terceiro com o repertório. Experimento mesmo, assim. Músicas que a gente já tocava, cada um propunha uma coisa. O Júlio propôs uma ideia que era uma festa de 100 anos do Galpão, os atores se encontrando para comemorar 100 anos do Galpão. Então, todo mundo velhinho já e não lembrava direito as músicas, não sei o quê. A Simone propôs um repertório que não era o que a gente tocava, mas de músicas de mulheres. Então, tinha um repertório, tinha Rita Lee, tinha outras músicas, enfim. Tinha uma música do Chico que a Mônica Salmazo cantava. E o Luiz pegou exatamente o repertório do Galpão, que ele é apaixonado, e fez uma coisa assim, bem, uma meia-lua, a gente sentado, cantando as músicas e falando poemas do Eduardo Galeano. Essa era a proposta. Aí apresentamos, a gente sempre faz essas experiências, e apresenta para alguns amigos, para a nossa equipe, para algumas pessoas, para conversar. E ficou todo mundo assim, super afim de fazer o formato que o Luiz tinha proposto, que era alguns poemas e o repertório do Galpão. E foi daí que nasceu exatamente o De Tempo Somos, assim. A gente bebeu dessa primeira ideia dele, mas quem dirigiu fomos eu e Simone. Luiz fez a direção musical, né? Ele acabou fazendo a direção musical do espetáculo. E era um projeto que a gente não tinha agenda, não tinha data para ensaiar, não tinha projeto financeiro, não tinha nada para ele acontecer, mas a gente queria muito que ele acontecesse. Então, a gente, entre as turnês dos Gigantes da Montanha, a gente se encontrava e reunia. Então, foi um trabalho, foi delicioso de fazer, porque era, ao mesmo tempo, vou falando várias coisas aí, depois você junta as suas perguntas. O Gigantes da Montanha é um espetáculo que era muito grandioso, não sei se você assistiu. O espetáculo de rua. Direção do Gabriel, assim, 20 anos depois da primeira direção, ele volta ao grupo para dirigir o terceiro espetáculo, né? Um espetáculo de rua, tinha muito tempo que a gente não fazia um espetáculo para a rua, e era um cenário que era meio um picadeiro, com um mobiliário antigo, umas mesas mineiras antigas, que ele montou o palco, cortou os pés da mesa, então tinha um picadeiro baixinho, tinha um palco elisabetano e cortininhas, só que era uma tralha enorme, um cenário enorme,
muito figurino, muita maquiagem, como é característica do Gabriel também. Eram 13 atores em cena, e o texto do Pirandello, Gigante da Montanha, um texto inacabado, ele morreu antes de finalizar o texto. Então, o final do texto era em gromelô, a gente falava tudo em gromelô. Cantava as músicas porque ele não tinha o texto final. Ele falou, não vou inventar. Vamos respeitar o que o autor fez. Ele não terminou, a gente termina a peça como ele imaginou, mas sem o texto. Era, assim, uma maluquice. Muito legal o espetáculo, muito bonito, mas muito grandioso. E, ao mesmo tempo que a gente tinha essa vontade de montar o repertório, a gente se propôs também a experimentar. Falou, bom, já que é um projeto nosso, íntimo, né, de um desejo do grupo, a gente não deve ele para ninguém, não tem nenhum patrocinador esperando, não tem nenhuma turnê esperando, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Então a gente quer fazer ele absolutamente sem cenário, sem maquiagem, com figurino simples, experimentar o ator em cena e não o personagem. Então, é exatamente o que aconteceu. Assim, eu acho que a gente foi bastante fiel ao nosso desejo na época, né? E foi tudo feito de uma maneira muito colaborativa, assim. A escolha do repertório, lógico, a direção depois, né, tem que dar decidir, fazer escolhas, mas todo o processo foi muito coletivo, muito democrático, assim. Todo mundo deu palpite no repertório, experimentamos várias sequências, né, das músicas, os textos também que permeiam. Aí foi tendo essa cara de sarau. A gente foi chegando nessa ideia de sarau mais ou menos lá pela metade do processo, que durou praticamente o ano de 2014. A gente estreou em dezembro de 2014. E aí foi isso, assim, foi tendo essa cara de que era o palco seria o lugar onde a gente ia receber o público como se estivesse no quintal da nossa casa, fazendo, né, um recital, falando poesias e cantando as músicas que a gente já sabia e que o público já conhece. O Luiz fez novos arranjos, a gente agrupou... Oi, desculpa, só um minuto. Oi, você está falando comigo? Tudo bom? Beleza. Tudo certo aí? Tá bom. Desculpa. Bem, aí a seleção dos textos, né? A princípio estava meio a cargo do Eduardo, mas claro que todo mundo vai... No De Tempo Somos? Não, o Chico não participa do De Tempo Somos. Não, não. Tem o Paulo André, Júlio, o Júlio, Mas é assim, esse texto que o Júlio fala no final, que é a cena final do Caldeirão de la Barca, A Vida é Sonho, é um texto que ele é apaixonado, que ele dirigiu o Oficinão do Cine Horto uma vez com esse texto, e ele tem uma paixão com esse texto, e esse texto não estava no repertório, a princípio, né? Mas aí a gente foi entendendo que textos eram esses. A gente, nossa, fomos para montes de lugares, assim. E chegamos à conclusão que os textos, eles falariam... A gente começou também com o Galiano, né, que era a ideia inicial lá do Luiz, Eduardo Galiano. O nome, inclusive, é de um poema, é o início de um poema do Galiano, De Tempo Somos, Somos Seus Pés e Suas Bocas. Partimos dessa ideia de que... Aí a gente... assim, interessante, porque o De Tempo Somos nasceu de um desejo, mas a gente não sabia exatamente aonde que isso ia dar. A gente queria ter esse repertório musical, né? Ser uma banda.
E fomos entendendo, assim, a gente não quer ser personagem, a gente quer ser ator. Então, de uma certa forma, a gente está fazendo uma viagem poético-musical sobre a história do Grupo Galpão, né? Passando por todo o repertório. E não foi uma escolha cronológica, a gente não separou por espetáculos, a gente separou de uma maneira muito mais afetiva todas as músicas. Ah, não, essa música tem que ter. Essa música tem que ter, essa não pode faltar. Do trem, curiosamente, o trem chamado Desejo, que foi essa primeira nossa tentativa de ser uma banda, né, de ter um pocket show, a música do Tim Rescala, ela é muito teatral e muito direcionada, é praticamente um libreto de ópera. As músicas são muito coladas ao espetáculo. A gente não conseguiu colocar, inserir no De Tempos Somos nenhuma das músicas do trem chamado Desejo, por mais que a gente tivesse tentado, porque elas eram muito coladas ao espetáculo, ao roteiro do espetáculo, aqueles personagens. Então elas não se descolaram, né? Mas aí foi isso, a gente fez essa escolha afetiva das músicas e depois fomos selecionando. A Simone teve uma ideia assim super bonita de agrupar as músicas como se fossem as estações do ano, já que a gente está falando do tempo, da passagem do tempo, né? Então a gente começa com o verão, passamos para o outono, inverno e terminamos na primavera, no renascimento, né? O espetáculo ele termina como ele começou, como se fosse fechando e recomeçando o ciclo, né? E isso deu uma cara para cada bloco das cenas, assim, a gente foi conseguindo agrupar de uma forma mais orgânica essas músicas em blocos. Os próprios textos que ligavam uma cena a outra também tinham um pouco a ver com esse caráter, dessa temperatura da cena. Foi um estudo muito bonito, assim, muito gostoso de ser feito, e principalmente porque foi muito coletivo, né? Apesar de eu e Simone estarmos ali capitaneando, foi um dos espetáculos assim, de uma criação colaborativa muito forte. E uma outra coisa que eu acho que marcou para gente o espetáculo é que no primeiro roteiro que o Eduardo fez, ele tinha passagens, a gente contava pequenas histórias de personagens do público que passaram pela história do Galpão. Só que quando a gente fez esse primeiro roteiro, quando a gente colocou ele de pé, não dava liga, assim, faltava consistência, os textos não se sustentavam junto do repertório. Então foi quando a gente começou a procurar autores de teatro e dramaturgos que falavam ou sobre a passagem do tempo ou sobre o ofício do ator, né, de fazer teatro, assim, atores, diretores que falavam sobre o teatro, sobre o ator e sobre a passagem do tempo. Mas essa esse, essa interseção com esses personagens do público deixou um gostinho, então a gente acabou homenageando o público, assim, em algumas passagens a gente dedica músicas, né, para algumas pessoas do público, assim, o Júlio dedica uma música para o Zé, que era lá de Morro Vermelho, e que assistiu os ensaios, ele achava que ele era dono do espaço, ele não deixava o povo ensaiar, né? Ele ficava no meio do cenário. A Divina, que é uma figura que fez uma oficina com o Galpão e deixou de ser empregada doméstica e virou contadora de histórias, né? Então tem alguns personagens assim, e o próprio público ao final, que é homenageado a todas as multidões e absoluto silêncio, que porque o público que acompanha o Galpão e que conhece todas aquelas canções é um elemento fortíssimo na construção da trajetória do grupo, né? Quem seria o Grupo Galpão, o que seria o Grupo Galpão sem esse público que é apaixonado pelo grupo, é muito impressionante, assim.
o afeto, o carinho que o público tem com o galpão, né? Então, é isso, sim. Foi um espetáculo que nasceu de uma inspiração ali de uma lua cheia, né? Um desejo antigo que retornou, e a gente teve o despojamento e o tempo suficiente para dedicar a esse espetáculo e descobrir todas essas facetas assim que a gente queria. O ator em cena e não um personagem, uma estrutura muito mais despojada, simples, né? O nosso cenário é um caixotinho que serve de apoio em alguns momentos, e aquela luz, né? Que foi uma sacada também, como a gente falava, que era estava recebendo, queria a ideia de que estava recebendo o público no quintal da nossa casa, então aquelas luzinhas foram uma coisa meio de quermesse, né? Uma coisa interior de Minas, né? Então foi tudo meio surgindo assim de uma maneira muito natural, né? O Paulo André contribuiu muito com a luz, o Eduardo com os textos, o, o Luiz com a direção musical, e assim é um trabalho feito internamente, totalmente assim, né? O cenário também. A gente queria trabalhar com baús, mas estava meio duro, assim, uma coisa que não. Aí descobrimos esse caixote, esse baú com rodinhas, que tinha sido de um espetáculo do Oficinão, que a Simone tinha dirigido, inclusive, anos atrás, e estava lá no galpão. Falei, gente, caixote com rodinha vai ser ótimo, um tamanho ótimo. Então veio tudo meio somando, aparecendo e somando, assim, e o espetáculo se tornou o que ele é, e é muito impressionante a força que tem esse espetáculo. Completou 10 anos, né, ano passado, com mais de 200 apresentações, assim, um espetáculo que a gente falava que era o nosso azarão, porque ele não tinha projeto, não tinha agenda, falou assim, é um exercício, a gente quer fazer esse exercício. E ele tocou as pessoas de uma maneira muito bonita, continua tocando, ele continua no repertório do grupo, e estreou ali no Cine Horto, mas rapidamente a gente percebeu que ele cabe em qualquer espaço. Nós, é, Exatamente. Nós fizemos vários formatos dele. A gente fez no teatro, a gente fez no Palácio das Artes, que é um teatro para 1.500 pessoas. Fizemos na Praça do Papa para 5.000 pessoas, que é o nosso teatro grego aqui em Belo Horizonte, né? Uma arquibancada assim um morro, as pessoas ficam sentadas no morro assistindo. Mas a gente fez, por exemplo, dentro de um prédio da Petrobras, numa escadaria assim, tinha 4 degrauzinhos e 2 metros de palquinho. Fizemos ali também. Fizemos apresentação de premiação, que o espetáculo ele ia se. Em cada momento da premiação aparecia uma ou duas músicas. É, fizemos um show exatamente no Festival de Tiradentes. A gente tirou a cena do Chekhov, né? Que são a carteira, que é a cena mais teatral dentro do espetáculo. A gente fez só música, colocamos músicas de outros espetáculos e fizemos um show no Festival de Tiradentes, foi maravilhoso. Virou bem rock and roll assim o espetáculo, foi ótimo. Mas enfim, um espetáculo que já teve, ele tem 1h15, mas a gente já fez meia hora, já fizemos 15 minutos, já fizemos 40 minutos, já fizemos vários formatos. Então, ele se revelou exatamente o nosso desejo primeiro, assim, né? Quando ele ficou pronto, o Júlio falava assim, pois é, a gente queria tanto uma coisa que pudesse desmembrar o espetáculo, mas ele está tão certinho, tão redondinho, né? Dá dó de mexer. Acho que nós não vai ser dessa vez que a gente conseguiu. Mas a gente foi fazendo, e ele se apresentou assim de tantas maneiras que ele acabou cumprindo também essa função de ser um pocket show e de se desmembrar, né? Acho que é isso.
Eu falo muito, Luiz, assim, eu adoro, a memória me preenche e eu vou falando e vou falando, vou lembrando e vou falando. Ah, exatamente, é, bastante. Aham, aham, sim. Sim, total, faz, sim. Aham, aham. Olha, não, não sei se eu vou. Primeiro, não sei se eu sei. Não, eu não sei se eu sei exatamente, porque ele é um não cenário, né? É quase um não cenário. E eu sinto assim que na trajetória de espetáculos do grupo, que a gente trabalhou tanto palco quanto na rua com clássicos do, da dramaturgia, com Molière, com Shakespeare, Gogol, Brecht, né? E sempre, ou mesmo o trem chamado Desejo, que foi a primeira dramaturgia própria do grupo, mas com Luiz Alberto de Abreu, que é uma figura que escreveu o Tio, a Spiegel também, né? E que tem uma experiência enorme como dramaturgo, roteirista, e tem uma história muito bem contada ali. Eu diria que tornou-se um clássico, assim, ou se tornará um clássico da dramaturgia brasileira, o trem chamado Desejo. É, então a gente vinha nesse lugar dos clássicos e depois do De Tempo Somos, se você for perceber os espetáculos que foram feitos, nós, o Outros, depois o Cabaré, Coragem, e agora um ensaio sobre a cegueira, né? Eles têm, eu acho que o De Tempo Somos está num divisor, não que ele tenha provocado isso, né? Eu não tenho a pretensão de achar que foi proposital, mas eu acho que está num momento do grupo ali de uma desconstrução, né, de tudo isso que a gente falou, de uma superprodução, apesar de que, tecnicamente falando, na questão sonora, a luz é muito simples, parece muito simples, né? Especialmente com aquelas gambiarras. E a gente adapta muito a luz dependendo do lugar que a gente está. Mas o som tem que ter um apuro técnico muito grande, porque o som é o espetáculo, né? Muito mais do que o cenário e do que a luz. A gente precisa de ter um som de qualidade, né? Mas ele está nesse lugar de ou acho que onde o grupo começa a trabalhar com a performance, um lugar mais performático, que depois, na sequência, vem o Márcio Abreu,
com força e constrói o Nós, né? Que é um espetáculo construído a partir desse ator performático da pesquisa do Márcio Abreu. Na sequência, o Outros, depois Pandemia, aí, né, ficamos aí dando tiro para tudo quanto é lado, tudo que a gente tenta fazer. Depois a volta do Cabaré, que bebe muito nesse lugar, apesar de ter uma história ali por trás, mas tem essa construção dos atores, né? Por trás do personagem. Não existe um fio condutor de uma história que amarra a história de um personagem com outro. É uma proposta muito mais performática de cada ator. O espetáculo é costurado a partir das performances de cada um, né? Como um cabaré. E agora também um ensaio sobre a cegueira. Você está em São Paulo, né? A, a, abrir como? Ah, não, a gente termina no dia 1º de junho. É, é, sim. Não, não, mas junho a gente acaba, só 1º de junho, termina a temporada dia 1º de junho. Mas na porta vende ingresso, mas assim, não sei se dá tempo de você vir ainda. Mas em outubro nós estaremos em São Paulo com, com o ensaio. Se você puder esperar aí, em outubro estaremos aí. É, mas, enfim, e o ensaio tem esse caráter. O título da nossa montagem é entre parênteses, né? Um ensaio, porque a nossa abordagem não é de um espetáculo que está pronto e que a gente apresenta ao público com absoluto domínio sobre ele, mas de algo que a gente está a cada dia experimentando, é um ensaio realmente. A gente está a cada dia fazendo um novo ensaio sobre aquela obra, né? Então, eu acho que tem o de tempo somos está nesse lugar aí de que abriu essa portinha para o ator, para o performer, né? É, menos personagem e mais uma coisa mais híbrida, né? Por mais que os personagens estejam ali, a gente está capturando o público através de nem sempre uma história, né? Mas de um enredo ali. Mas não é tão forte esse lugar do personagem, né? O ator está latejando muito mais fortemente por trás. Então, se tem algo que eu posso dizer desse lugar dos tempos somos, enquanto cenário também, né? Que é de um palco nu, é um espaço aberto que os atores vão, a partir da imaginação e de um pacto com o público e de um elemento que é poderosíssimo, que é a música, né? Que toca em lugares que entra um acorde, você já desmanchou, né? Já começou a chorar sem saber o que está acontecendo. Então a música tem esse poder muito forte, né? E o espetáculo, como ele é conduzido pela música, tem essa conexão muito forte com a plateia. Mas é isso, é um palco nu. A plateia não está vendo nada ali além dos atores, né? Então, não sei nem o que te dizer assim sobre o cenário, porque não existe um cenário, né? Exatamente. Aham. É, exatamente. É. É a primeira música, ela fala, né, da lua nova, lua,
Lua nova, lua minguante, tambor, o pandeiro, é, é, é. Sim, é, é. Mas então, todas essas, toda essa movimentação também é, é jogo teatral, é viewpoints, né? A maneira como a gente se mexe no palco não é nada explícito, mas esse jogo do espelho, da gente se mover, né? São jogos teatrais muito simples, assim. É um ensaio mesmo, é uma experiência teatral ali, né? De que. E eu acho que o que acontece ali no palco é uma reverberação do que é essa história do galpão. Porque a história do galpão não são só os espetáculos, não é só o repertório de músicas, mas são aqueles atores que estão ali há 42 anos, né? O Toninho, a Teuda, Eduardo, Beto, Chico, estão há 40 anos juntos ali no grupo. E os demais que entraram a partir da Rua da Amargura, logo depois do Romeu e Julieta, estão há 30 anos no grupo. Então, tem uma conexão ali que a, ela, a gente não tem muito como dizer o que é, né? É indizível, mas ela é visível, é perceptível, né? O que acontece ali no palco, essa magia, assim, é uma história passando, uma história de vida de um grupo de teatro passando ali na frente dos espectadores. Então, acho que esse é um ponto muito forte, assim. E essa ausência do cenário, porque, na verdade, quando você fala que ele é cru, né? É exatamente isso. Ele é nu, eu diria, né? É um palco pelado, assim, no início, na hora que você chega ali, tem aquelas luzinhas, você fala assim, que bonitinho, tá, mas não tem nada. E continua sem nada, né? Tudo que acontece ali é entre os atores e a plateia, assim, acho muito lindo essa mágica que acontece, né? Ah, desculpa, Luiz, você não está gravando? Você não gostaria? Ah, tá gravando, tá. É porque eu não vi nada aqui. O Zoom, ele fala assim, recording your time. Tá, ok, ok. Tá bom. Sim, é. Aham. Infelizmente, um espetáculo maravilhoso. Sim. É, a gente tem um registro, mas assim, é tão pequeno diante do que era o espetáculo que não, assim, é meio frustrante, assim, sabe? Você vê teatro com uma câmera parada, assim, filmado com uma câmera parada, é muito.
é muito pequeno diante do que era o espetáculo, né? Mas, enfim. Não, foi um dos poucos espetáculos que a gente não fez esse registro, né? Mas então a pergunta é: em que sentido foi um divisor de águas? É isso? Olha, nossa, tantas coisas. Eu acho que primeiro a maneira como o Kaká trabalhou com a gente, né, de uma maneira muito o método de trabalho dele, a partir de ações físicas, e muito meticuloso, assim, horas e dias trabalhando sobre a mesma ação, e a gente trabalhou sem o texto durante muitos meses, mais de 8 meses trabalhando sem o texto. A gente já sabia o que a gente ia montar, mas ele não entregava o texto para gente, assim. O texto foi aparecer no final do processo, né? Além do que a questão musical, né? Por exemplo, vou falar vários elementos, depois eu tento ir juntando. A questão musical. A gente, deixa eu me lembrar, eu acho que a gente não toca nenhum instrumento no partido. É tudo a capela e a 4 vozes, que era uma coisa que o Galpão nunca tinha feito, assim. A gente sempre trabalhava um pouco de canto coral com 2 vozes, né? 2 vozes simultâneas, primeira e segunda voz. Em alguns momentos, um floreio, uma terceira voz, mas o espetáculo inteiramente a capela, a 4 vozes, foi um desafio imenso para gente. Né? A primeira vez que a Inês apareceu com um acordeon em cena, ele falou assim: Deus me livre, não quero nem ouvir falar desse instrumento, tira tudo da frente. Não quero um tambor, não quero um acordeon, ele não queria instrumento nenhum. Ele, de fato, queria nos colocar numa situação nova, né? A construção do cenário também. O Márcio morou lá em Belo Horizonte durante mais de 2 meses para acompanhar o processo e pensar esse cenário junto com a gente. O próprio figurino e maquiagem, que cada ator tinha 2 personagens. A gente tinha uma maquiagem que nos dividia ao meio, né? No rosto. Metade era um personagem, metade da maquiagem era um personagem, e outra metade era outro. Mas não é uma cor diferente. Era um lado você tinha um chapéu, do outro lado você tinha um cabelo longo, do lado de cá você tinha um bigode. Alguns personagens era metade animal, metade gente. Então era uma coisa muito radical. E quando estávamos perto da estreia, o Roberto Batti, que é um diretor italiano com quem o Kaká trabalha muito, né? Durante muitos anos trabalhou com ele, uma figura que ele tem uma grande afinidade, respeita muito. Ele estava no Brasil e foi assistir um ensaio e falou com o Kaká, falou assim: mas você está fazendo errado. Se os atores estão divididos ao meio, eles não podem se apresentar como 2 personagens. Eles têm que atuar sempre de lado. Então a gente nunca atuava de frente para a plateia. E sempre de lado, porque era um personagem que se apresentava e outro. Às vezes o mesmo ator conversava, o personagem do mesmo ator conversava, ele virava e conversava consigo mesmo. Né? Isso transformou. Então, teve um estudo de cena e um trabalho, um processo de ator, de construção, não só do personagem, mas da atuação, muito vertical, assim. Né? O Kaká foi bastante vertiginoso o processo. Um mergulho, né? Numa atuação. Então, nesse sentido, e ele falava muito com a gente: vocês são muito românticos. Vocês são muito românticos, vocês não podem
a gente não tinha a crueldade, né? A coisa do espetáculo de rua e o trabalho com a comédia, eles trazem muito uma doçura, como você falou, um acolhimento, né? Tem uma relação com a plateia que ela precisa de um afeto para que ela aconteça, para que aquela conexão aconteça. E o Kaká falava, vocês são muito românticos, vocês têm que abandonar um pouco esse romantismo. A história do Visconde era isso, né? Uma fábula em que o Visconde vai para a guerra, o Visconde de Medardo, ele vai para a guerra, recebe uma bala de canhão e, em vez dele morrer, ele é partido ao meio. E aí volta para a terra dele, primeiro só a metade ruim, a metade malvada, a metade ruim do Visconde, que é absolutamente, né, cruel. Tempos depois, volta a outra metade, que era a metade absolutamente boa, e que os camponeses falavam assim, nossa, a metade ruim é pior, a metade boa é pior do que a ruim, porque era uma bondade assim absurda, irreal, chato, né? Só queria fazer o bem o tempo todo. É uma fábula maravilhosa, assim. Teve isso também, a adaptação de um romance, né? De um livro, não era um texto teatral. Foi assim, a gente foi bombardeado de todos os lados, assim, pelo cenário, pelo figurino, pela maquiagem, pela atuação, pela trilha, pela tudo, pela história, pelo texto, né? Foi um processo muito longo, mais de um ano, que o Kaká estava fazendo novela na época, ele não conseguia ficar muito tempo em Belo Horizonte, então o processo durou mais de um ano e foi muito forte mesmo, deixou marcas profundas, assim, no bom sentido, né? De que um aprendizado incrível com aquele artista, não só um diretor, mas um ator, um artista da cena, maravilhoso, né? E junto com o Márcio Medina, que é o parceiro dele, que também nos fez mergulhar nessa pesquisa do cenário, do figurino, da adereçagem. Então, na verdade, assim, eu estou no Galpão entrei na Rua da Amargura, em 96. Tinha acabado de estrear a Rua da Amargura, em agosto, eu entrei em novembro, para substituir a Simone. O que, de fato, eu sinto é que essa, por sorte, né, não foi uma coisa exatamente pensada para ser dessa maneira, mas o Galpão é um grupo de atores que não tem um diretor fixo. Então, a cada nova montagem que você convida um diretor que você não conhece, a gente poderia dizer sim que é um divisor de água, sempre. Porque é uma nova abordagem, uma nova equipe, um pensamento diferente, uma maneira de trabalhar, uma maneira de lidar com o ator, uma maneira de lidar com a cena, uma maneira de lidar com a plateia. Tudo é muito diferente, né? Mas eu acho que talvez um pouco isso, assim, pela história de nascer na rua e fez alguns espetáculos, fez um espetáculo infantil, depois a Comédia da Esposa Muda, que é um canovaccio italiano, do Comédia dell'arte, depois o Shakespeare, Molière, são espetáculos que foram crescendo do ponto de vista tecnológico, né? O Gabriel, no Romeu e Julieta, ele traz os microfones sem fio que, para o galpão, uma tecnologia que possibilitou a gente se apresentar para 10 mil pessoas na rua, né? Sem isso seria impossível o mesmo espetáculo. Mas esse lado dos meninos do galpão,
Você já ouviu falar isso? Os meninos do Galpão. Galpão, muitos anos, assim, o gente já era velho de guerra, a gente falava, os meninos do Galpão. Porque tem uma aura, né, de dos mineirinhos, de pessoas doces, e tem, né, os espetáculos, a comunicação com a plateia, eles fazem teatro de rua, eles são tão legais, tem essa aura. Então, talvez, sabe? Tem mesmo, não, isso não quer dizer, isso não é pejorativo. Ah, não, mas agora já é outra coisa. Mas estou dizendo, nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Estamos falando de 30 anos atrás. Então, essa abordagem do Kaká sobre o ator, entendeu? Ele deu uma aterrada na gente, no grupo, né? Eu tinha pouco tempo que estava no grupo, eu estava dos meus primeiros trabalhos, assim, como atriz. Eu vim da dança, né? Então ele me deu uma chegada. Centra aí, minha filha. Se acha. Então, é, nesse sentido, né? Você tá falando sobre divisor de águas, mas eu falei de uma coisa aqui agora, já te falei que eu falo muito, né, Luiz? A hora que você cansar, você fala assim, para um pouquinho, deixa eu te perguntar outra coisa. O Romeu e Julieta já tinha sido. Aí a gente sabe que não só para o galpão, mas para o teatro brasileiro, para a dramaturgia, né? O texto é de um inglês, não é um texto brasileiro, mas assim, a construção teatral e o fenômeno que aconteceu ali com o Romeu e Julieta, do Gabriel com o Galpão, foi uma coisa que mudou o teatro brasileiro, né? Ali foi um grande divisor de águas dentro do teatro brasileiro também, né? Não só no Galpão. Não, exatamente. Não tem como falar do grupo sem passar por esse capítulo importantíssimo, né? E muito feliz. Eu acho que o grupo tem essa. Eu falo muito isso, as pessoas falam assim: não é sorte, é competência. Ok, a gente vai se tornando competente também, à medida que a gente vai entendendo. Mas o grupo teve uma sorte muito grande, assim, nos primeiros passos, né? De juntar pessoas, eu acho, de estar em Minas, né? Em Belo Horizonte, uma cidade, de uma certa forma, é pequena, é uma grande capital, mas é uma cidade ainda pequena que permite o trabalho, é uma cidade ótima de trabalhar, de juntar pessoas, né? De reunir. Ah, sim, fechamos o Brasil ano passado. É, exatamente. É, olha, é muito impressionante, assim, ter essa oportunidade de passar por todos esses lugares e a gente tem aquele velho complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues falava, né? O brasileiro não se valoriza, assim, culturalmente. E a gente menospreza um pouco. Porque nós vamos para o interior, acho que as pessoas não vão entender, não vão se ligar no espetáculo. Isso não acontece em lugar nenhum, nem em Belo Horizonte, que é a nossa casa, e que as pessoas. É o nosso público, assim, que acho que torce muito pela gente, né? Porque eles têm esse orgulho do galpão ser mineiro e estão muito juntos e acompanham processos, acompanham ensaios. E quando a gente vai para São Paulo, eu acho que o galpão, lógico, esse respeito, né, que São Paulo, por exemplo, que o público de São Paulo tem
pelo galpão, ele precisa ser renovado sempre, porque se você começa a, a decair a sua produção, esse respeito imediatamente ele se transforma, bom, não me interessa mais, né? E é isso, a gente foi, eu te falei que o De Tempos Fomos nasceu no Vale de Jequitinhonha, né? A gente viajou para cidades, a gente já foi 3 vezes ao Vale de Jequitinhonha, que é uma das regiões, das regiões mais pobres de Minas Gerais, né? As cidades, assim, pobres financeiramente, socialmente falando, mas que culturalmente tem uma riqueza enorme. A gente ia para cidades que, óbvio, nenhum lugar tem um teatro, uma casa de teatro, a gente se apresenta na rua sempre, que quando vai para o Vale, mas às vezes não tem hotel, não tem nenhuma pousada. A gente ficou algumas vezes em casa de pessoas, só, olha, eu estou construindo essa casa, vai ser um asilo, mas ainda não está pronto, não sei o quê. A gente se hospedava nesse lugar. São cidades que não tem. A gente fez uma turnê também pelas cidades ribeirinhas do Rio São Francisco, uma cidade que chama São Romão. É miudinha, miudinha. Eles nunca tinham visto teatro na vida deles. O senhor veio falar com ele e falou assim: nossa, adorei esse cinema de vocês. Porque não tem nem referência do que é teatro, né? O nosso cenário, o nosso ônibus e o nosso caminhão de cenário atravessou de balsa o Rio São Francisco, porque não tem como chegar não tem estrada para chegar lá, você tem que atravessar de balsa. E o encantamento e a recepção é uma coisa assim, e a gente vai falar de compreensão. Tem público que entende mais teatro? Não, ele viu mais teatro, né? Ele tem mais repertório, mas esse entendimento, ele está num lugar assim tão do sensível, né? De que você toca as pessoas, você toca o público. Às vezes tem uma cidade que a gente fez, onde é que foi? Na Serra da Canastra. A cidade tem 3.000 habitantes. Tinha 300 pessoas assistindo o espetáculo de Tempos Somos, quando a gente fez lá. Ou seja, 10% da população da cidade estava ali assistindo. Então, não tem muito como comparar quantitativamente, né? Ou nessa questão do repertório. Já vi muito mais teatro, entendo mais. Não está nesse lugar, assim, pelo menos os espetáculos do Galpão, os espetáculos que a gente leva para esses lugares, que são sempre espetáculos que podem ser apresentados na rua, isso não tem dúvida, né? Eles conversam diretamente com essas pessoas da mesma maneira. E é muito lindo, assim, você vê pessoas que nunca viram teatro na vida, assim, encantadas, aí vem perguntar ao final, né? Conhecer os artistas. Olha, você é artista. Achei que eu nunca ia conhecer um artista na minha vida, de perto, não sei o quê. É diferente, mas é tão forte quanto, assim, nesse sentido, de que você toca no sensível das pessoas, esse lugar não é diferente. Esse lugar é muito forte sempre. É muito bonito, muito bonito. Não, é muito maluco, assim, uma das coisas mais lindas de estar no galpão é isso, assim, a diversidade dos lugares que a gente visita, né, que a gente vai, é muito impressionante. Fomos ao Acre o ano passado, assim, gente, o que a gente sabe, né? A gente sabe tão pouco da cultura. Rio Branco, que cidade é essa? Quem são vocês? Quem são essas pessoas? Como vivem? O que comem? Como se reproduzem? E aí a gente chega lá em Rio Branco e vem um monte de menino assim, de 19, 20 anos. Nossa, o galpão está na minha cidade. Que emoção! Eu estudo galpão na minha escola e eu sempre tive vontade. É muito impressionante assim o quanto eles sabem sobre a gente e o quanto a gente está, ao contrário, quanto nós somos ignorantes frente a eles, né? Porque eles sabem muito mais da gente do que a gente sabe. Então, é muito lindo, assim, poder fazer isso, rodar para todos esses lugares. Muito, muito impressionante mesmo.
Sim, claro. Quantos você quiser. Se precisar voltar depois também, em outro momento. Ah, pô, ela falou demais, mas não respondeu o que eu precisava. Aham. Estou à disposição. Hã. 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 Sim. Aham. Os Gigantes, a gente tem um DVD bem legal, assim, foi filmado lá na Praça do Papa, inclusive, né, perto da estreia. É. Não, mas tá no YouTube. Quando eu falo DVD é porque eu sou velha, né, mas tá no YouTube, a gravação. Aham. É. É, acaba rápido. É. Sim. Eu tenho lido. Aham. Não era isso. É, é. Não era nada disso. Aham. É. É, posso imaginar. Mas você sim. Olha, teatro de animação, você fala com bonecos, é isso? Hã. Vida animar sim, ok. Olha, Belo Horizonte tem grupos bem legais, que trabalham com bonecos, que é primeiro o Geramundo, né, que é um grupo também, se não tiver a idade do Galpão, talvez seja mais tempo de vida do que o Galpão, grupo Giramundo. Eles têm um repertório incrível, tem um museu aqui dos bonecos deles. Tem, reforma, é, né. Mas você pode ir lá no Cine Horto, é. Deixa eu achar aqui. É, pois é, Cine Horto você tem que ir. Deixa eu achar aqui, o Giramundo, né, Giramundo de grupo de bonecos. O outro, se não me engano, é Girino, Grupo Girino, marionetes, também daqui, isso. Vou te mandar, quer ver? Deixa eu compartilhar. Como é que faz isso? Compartilhar mais. Não, não é aqui. Compartilhar esse perfil. Vou compartilhar com você, tá? Luiz Felipe dos Santos. Grupo Girino. Eu estou tentando lembrar. Tem um outro grupo. Peraí. Giramundo. Giramundo. É... Nossa, eu não vou lembrar agora. É do Cadinho.
Ah, gente, não tô lembrando. Na hora que eu lembrar o nome dele, eu te mando as outras referências. Tá? Tem grupos muito legais aqui de BH. E o Rodrigo Marçal, que é o nosso iluminador, nosso coordenador técnico, é, ele tem uma oficina de iluminação cênica, na verdade chama Tecnologias da Cena. E teve uma vez que ele fez um módulo para iluminação de bonecos. Muito legal. Ele vai poder te dar algumas boas referências também. Também vou te passar o contato do Rodrigo depois, tá? Não é Cadinho, como é que ele chama? Ah, não vou lembrar o nome dele agora. Bonecos. Catimbrum. Teatro de bonecos. Achei, tá vendo? Catimbrum é uma graça também. Também daqui de BH. Pronto, te mandei três boas referências. Resolver nenhum problema. Sim. Aham, que bom. Ah, que lindo. Aham, sei. É, é. São pontos de vista, né? Assim, é claro, é. Aham, sim. Quais são as outras peças? Só para eu fiquei curiosa. De Tempos Sonos? É. Romeu e Julieta. Aham. Não, e sobre o aspecto do cenário, né? O Romeu e Julieta é uma sacada maravilhosa, lógico. É. Ah. Ah! Aham, tá bom. Maquete é bom demais, né? Aham. Nossa, não precisa. Ele morde. Não, mas sabe o quê? O Eduardo é a pessoa que que faz sempre os bate-papos quando a gente viaja, ele que faz os bate-papos com todo mundo. Ele tá sempre responsável pelas conversas, então é uma pessoa que adora falar sobre o grupo. É um fundador do grupo, você não tem como escapar dele. É, não, e você vai adorar conversar com o Eduardo. Ah, eu vou falar com ele. Não, eu vou falar, é porque a gente estava nessa estreia, foi bem pesado o processo. Assim, muito intenso, né? Porque foram 3 meses só. Então, acho que ele estava meio atolado, mas agora já está mais tranquilo. Pode entrar em contato com ele. Você tem o contato do WhatsApp ou só de. Tá, eu vou falar com ele também, que eu conversei. Não, tudo bem.
Ah, que coisa linda, dá demais. Gente, isso é um carrinho de verdade? Um carrinho ah, que lindo! Nossa, onde você achou isso que eu ia perguntar. Que coisa linda. Ah, não, lindo demais, lindo. Ah, sei, sei. Tinha. No que sucesso, lindo demais, Luiz, arrasou. É, as varinhas de pescar. É, que lindo. Sim, muito lindo. De tempos somos e entendi. É, muito difícil, é. Sim, a Yara de Novais. É, é. Ah, legal. Por enquanto é só, pessoal. Boa sorte no seu projeto. Vou falar com o Eduardo, que eu conversei com você. Aí você entra em contato com ele. Não, a gente encontra amanhã de novo. Hoje não vou nem não vou ligar para ele, não, que eu tô de folga. Não quero nem ver a cara dele. Mas amanhã a gente se encontra, eu dou um toque nele, pode deixar. Ah, foi isso, travou. É, pronto. Voltou, voltou. Então é isso, Luiz. Qualquer coisa que você precisar mais, quiser conversar mais, tá bom? É. Imagina, a gente adora falar de trabalho. É verdade, Eduardo vai adorar falar, você vai adorar conversar com ele também. Vai ser bom. Não, vai ser bom, vai ser bom. Tá bom? Tá bom, querido. E só, uma curiosidade, essa semana vai ter uma exposição, semana que vem, tem uma exposição da CEMIG, aqui, que é a companhia, elétrica, né, que nos patrocina também, a nível estadual, e vai ter uma exposição, uma feira, e tem alguns patrocinados, né, estão fazendo uma exposição, e a Veraneio vai estar lá, montada com as tá indo para lá. Tem anos que a gente não monta essa veraneio, mas semana que vem ela estará lá, exposta. Vou te mandar uma foto. É, é, é. Tadinha, tá velha. Tá bom, querido. De nada, prazer, tá bom? E até São Paulo, né? Se você não conseguiu chegar. Claro, vamos, vamos sim. Tá bom, vamos sim. Beijo. De nada, beijo, tchau.